Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Sintonia com Jesus, recebendo todo o amor, com muito carinho, né? Já vai harmonizando aí seu lar, seu ambiente para receber nosso mestre. E hoje o programa vai ser muito especial. Então vamos serenando o nosso ambiente, convidando Jesus maravilhoso para receber nossa preciosidade, né, que de toda semana, que a gente não pode esquecer, e que Jesus é o centro das nossas vidas. Então, vamos convidá-lo. Que Jesus esteja aí no seu lar, com todo o amor, com todo o coração. Que a sua casa esteja sendo blindada, amparada pela equipe espiritual. E que você também esteja sendo renovado, renovada com a presença e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar o nosso programa agradecendo com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que você se encontre muito bem. Eu espero e desejo isso para você. Desejo muito amor, muita harmonia, muita saúde. Que você esteja bem aí na sua casa. Bom, hoje eu vou contar um testemunho. Bom, alguns falam testemunho, outros falam história. Enfim, da forma que você receber aí na sua casa. Eu vou contar hoje como foi o meu encontro com o Arcanjo Miguel. Isso mesmo. Eu tive um encontro com vamos dizer assim, que eu tenho esse respeito de chamá-lo de São Miguel Arcanjo. E eu tive esse encontro com ele há muitos anos atrás. Eu nem era mãe ainda. E eu acho que o programa, como a gente fala de Jesus, e a gente tem que trazer essas histórias para as pessoas acreditarem, sabe? Isso não é uma história que eu peguei de alguém e tô contando para vocês. Isso aqui é a minha história, faz parte da minha vida. Já contei para vocês algumas coisas que eu tive contato com Jesus Cristo em sonho. E também eu vou contar esse relato, esse acontecimento com São Miguel Arcanjo. Bom, eu nem era mãe ainda, eu sonhava em ser mãe, eu namorava na época, eu era noiva, e eu queria muito ser mãe. E na época o médico falou que eu ia demorar para ser mãe, porque eu tinha alguns probleminhas, ele não sabia se eu ia poder ser mãe, como se daqui 2 meses ou 20 anos. Aí eu falava assim, meu Deus, né, como é que eu vou ser mãe, tipo, eu não tenho um prazo para ser mãe, eu não vou ser mãe, não quero ser mãe, né, eu quero ter esse, porque eu não sabia se eu queria ser mãe de um filho, ou de 2, de 3, então eu era ainda muito jovem para pensar naquela situação, mas eu queria ser mãe, eu sabia que eu queria ser mãe, né, e aquilo era muito mais a minha vontade até do que a do meu marido, tanto que eu sofria com aquilo, né. Eu falava assim, não, a gente tem que tentar. E a gente foi tentando várias vezes, antes mesmo da gente casar, porque já era certo o casamento. E eu falava assim, poxa, vai tentando, né? O certo seria esperar a gente ter casado, tudo. Mas aí acabei que eu falava assim pra ele, não sei quanto tempo vai durar, etc. Então vamos ver se a gente eu consigo engravidar com quanto tempo. E eu não consegui engravidar. Passaram-se, acho que 3 anos tentando, quase 3 anos, e eu não consegui engravidar. E aí eu falei assim, né, poxa, vou acabar desistindo, mas aquilo me fazia sofrer assim, num grau de tristeza, que era... E ele falava assim, calma, né, a gente vê quando a gente estiver lá na nossa casa, casada, a gente vê, vamos com calma, você não precisa sofrer. E eu não queria... quero ser mãe. E eu falava assim, aí chegou um dia que eu endoidei tanto que eu falei pra ele assim, olha, acho melhor a gente terminar e você arrumar uma moça que vai te dar filho. E ele falou assim, mas eu não tô na minha preocupação com isso agora, sabe? Era muito mais doloroso em mim,
por eu não saber o tempo que levaria para eu engravidar. Então a minha questão era essa, né? Será que eu iria? Que é o que toda mãe no começo sente, né? Toda mulher que deseja ser mãe, no começo ela tem esse sonho de querer engravidar, de tudo. Existe hoje a possibilidade, sempre existiu, né? Tem a possibilidade da adoção. Mas a mulher no primeiro momento ela quer engravidar. E isso é fato, eu queria, mas não era o momento. E aí foi passando os dias, o tempo, e fui esquecendo um pouco dessa situação, mas continuei indo nos médicos fazendo exame, etc, né? Aí surgiu a conversa de fazer um tratamento para inseminação, e blá blá blá. Eu falei, bom, aí eu falava para Deus assim, eu falava, não, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar com a minha filha, porque eu tenho esse sonho de ter um filho e uma filha. Na verdade, eu achava que eu ia ter um menino. Eu nunca achava que eu ia ter uma menina. Achava que eu ia ter um menino. Até aí, tudo bem. E aí, um dia, eu trabalhava lá em Guarulhos. Trabalhava em Guarulhos. E eu tinha uma moça que era manicure. E ela morava muito próximo da empresa que eu trabalhava. E eu até perdi contato com ela, maravilhosa. E ela fazia as novenas, tudo. E ela sempre conversava comigo, que tava tendo novena na igreja dela, tudo. Naquela época eu não ia em lugar nenhum, mas eu gostava muito de ouvir ela falando sobre as novenas. E eu tenho um contato com o anjo desde criança, muito especial. Tanto que quem me conhece sabe que eu tenho até uns anjos de porcelana, tenho um livro desde criança. Então tem esse contato com a parte angelical desde muito cedo. E aí ela sempre falava que estava fazendo novena, não sei o que, e que ela ia me pôr na oração dela, pra que se fosse pra eu ser mãe, e ia dar certo. Enfim. Aí naquela época eu tava morando ainda com meus pais. E aí chegou um dia em casa, tava trabalhando, cheguei em casa, tomei banho, jantei, me lembro assim que foi um dia comum, e fui dormir. E aí que a coisa pegou fogo. Gente, durante a noite, eu não me lembro se isso foi um desdobramento, se isso foi um sonho, porque eu consigo ter as expressões do sonho, a sensação de tudo que aconteceu, até hoje. Quando eu falo para as pessoas, assim, eu consigo sentir o que aconteceu. Eu tava dormindo, e aí eu acordei com um barulho. E o teto, como se fosse o teto do meu quarto, como se ele tivesse aberto, e eu vi um anjo em cima da minha cama. Minha cama era uma cama de solteiro, até então. E ele tava em cima da minha cama, posicionado em cima da minha cama. Ele era surreal de lindo. Ele era muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu não consigo explicar a beleza. E a asa dele não era branca, que nem aqui do programa. Ela era uma asa meio cinza, mas muito brilhosa, muito brilhosa. E essa curvatura aqui da asa, ela era muito grossa, porque eu me lembro de ter colocado a mão, assim, segurado, porque eu fiquei muito assustada. E quando eu fui gritar mãe e pai, a minha voz simplesmente não saía. Não saía de jeito nenhum. E eu fiquei muito assustada com aquilo. E eu falava assim, tipo, né, aí foi onde ele falou pra mim, ele falou assim, não adianta você gritar, eles não vão te ouvir. E aí aí eu travei e fiquei olhando pra ele, e olhei pro lado, vi a asa caída assim no chão, pegando todo o meu quarto, a asa pegava todo o meu quarto assim, e eu deitada, ele em pé em cima da cama, a asa caía assim, e ele abaixou, ele falou assim, eu só vim fazer uma coisa aqui e já vou. Mas eu preciso que você fique um pouco, tipo, quieta, né? Aí eu pensando comigo, como é que eu vou ficar quieta, gente? Tô vendo isso aqui no meu quarto, tá acontecendo e... sei lá, acho que eu morri, né? Na hora, eu pirei, assim, na hora. Que eu me lembro, eu tenho a lembrança muito viva daquilo que aconteceu. E ele pegou assim, ele pôs a mão na minha barriga, e aí ele começou a fazer uma oração, que eu não entendo a língua que ele fez, e ele foi puxando, conforme ele me puxava, eu sentia algo na minha barriga, sabe quando você tá com
a barriga roncando, assim, tipo aquela coisa que tá meio, ai, você não tô legal, comi, ficou cheio, tô meio assim, meio, ai, tô cheia daquela comida. E aí eu senti aquilo saindo de mim, assim, ó, uma coisa. E ele foi puxando, assim, ó, conforme ele foi puxando, era uma linha que ia virando uma bola. Virou uma bola, aquilo, uma coisa preta, assim, virou uma bola. E ele puxou, puxou. Aí ele olhou pra mim e fez assim: agora seu ventre tá pronto pra receber essa criança. Aí eu peguei, olhei pra ele assim, abri os olhos assim e falei: qual é seu nome? Ele falou: você vai descobrir. Aí ele pegou, foi embora, saiu do quarto. Quando ele saiu, eu dei um grito: ai! Acordei a casa inteira, tá todo mundo dormindo, acordei a casa inteira. Não conseguia falar, minha mãe foi buscar água com açúcar, meu pai já lá no quarto, então entendeu o que estava acontecendo, e eu falei: ele tava aqui, ele tava aqui, ele tava aqui, quem que tava aqui, quem que tava aqui, eu não conseguia falar, eu falei: o anjo tava aqui, o anjo com a asa desse tamanho, a asa enorme, era a asa assim, e ele falou, e ele tirou o negócio da minha barriga, e ele saiu por aqui, ele abriu aqui, saiu, gente, mas foi uma loucura aquele dia, e eu pirei, assim, e ele foi embora, não sabia quem era, não sabia nada. E simplesmente ele só me interessou a parte que ele falou: agora sim, a sua criança está pronta para vir. Aí eu contei pra minha mãe, me emocionei muito, fiquei assim muito emocionada com a situação e fui trabalhar. Fui trabalhar e aí fui trabalhar, era uma sexta-feira. Eu lembro que era uma sexta-feira, é porque eu fazia unha de sexta-feira. E aí eu fui na casa da Dora, que era a minha amiga. Falei pra ela, falei, ai, tive um sonho tão bonito. Ela falou assim: antes de você contar seu sonho, eu preciso te dar um negócio. Aí eu falei: sério? Aí ela falou assim: sério? Aí ela falou assim: a gente tava na igreja ontem e a gente fez uma oração, era o dia da novena lá de São Miguel Arcanjo. E aí saiu uma mensagem pra você na revelação, Jaque. O seu bebê está prestes a vir. E aí, quando ela falou São Miguel Arcanjo, e ela me entregou, sabe aqueles santinhos que o pessoal faz de milheiro? Quando ela entregou pra mim, eu falei: é ele. Aí ela falou: é ele o quê? Eu falei: é ele. Aí ela falou: o quê? Eu falei: ele tava no meu quarto essa noite. Ele pôs a mão na minha barriga e falou que o meu bebê tava pra vir, que agora sim meu ventre tava limpo. Aí a gente se emocionou muito, a gente se abraçou muito. E depois disso, passou-se alguns meses e eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida e era uma menina. Então, assim, agradecer muito a Deus, agradecer muito São Miguel. Sou muito grata mesmo a ele até hoje, assim, por aquele momento que eu passei. É que eu sempre falo para as pessoas, assim, eu conto o que aconteceu comigo. Se o outro vai acreditar, eu não posso me preocupar com isso. Mas é a minha história, foi a minha fé, foi o meu momento. Foi enviado por Deus, foi enviado pelo anjo. Tanto que eu tenho uma história com a minha filha, depois que ela nasceu, que eu vou contar em outro programa, também relacionada a isso. E assim, a minha história, a minha vida, ela é muito ligada ao plano espiritual, às coisas espirituais. Então eu acredito muito, eu acredito demais, assim. Aí você vai falar: ai, mas tem gente que fala: ai, anjo não tem asa. Mas no meu sonho, na minha visão, na visão que foi permitida eu ver, ele tinha asa. E eu toquei na asa dele. E eu, como se fosse hoje, eu consigo falar pra vocês como é o toque naquilo, a sensação de tocar aquela asa. Linda, brilhante, assim, a cor era, não é, eu falo cinza porque é o que eu mais próximo do que eu consigo explicar, entendeu? Então, assim, mas é uma coisa, assim, divina, gente, é uma coisa divina. E alguns meses depois eu engravidei da minha filha. Então eu acredito que algo espiritual estava sendo, assim, emperrado no meu caso, tá? Não tô falando no caso de outras mães que infelizmente não conseguem engravidar, e eu conheço muitas pessoas que têm esse sonho de engravidar e não conseguiram. Mas no meu caso foi aquilo, que depois que eu tive esse momento, esse encontro, eu consegui engravidar. Tive a minha filha, passei por um processo com ela, sim, passo por algumas coisas até hoje,
Nunca mais consegui engravidar. Nunca mais. Tentei, depois disso, depois de alguns anos, tentei engravidar, não consegui. E então entendo que hoje Deus quer de mim outras coisas. Eu entendo que Ele quer que eu me prepare para outras situações. E eu entendo que Deus dá um amor pra gente tão grande que esse amor pode ser multiplicado também lá fora para outras crianças, para outros trabalhos que eu faço hoje, para outras coisas que eu vivo hoje. E eu sou muito grata a Ele por Ele ter permitido pelo menos uma vez na minha vida que eu fosse mãe, que eu tivesse realizado esse sonho. E eu sou muito grata a São Miguel Arcanjo, gente. Eu sou muito grata a ele, assim, foi muito lindo esse sonho, eu fiquei, assim, por semanas, assim, sabe, assim, parecia que eu tava, meu Deus, tava em outro lugar, e foi a única vez que eu tive esse contato com ele, né, sabendo que era ele, porque depois quando eu vi o papel, a semelhança era muita entre ele e aquele papel, não tinha visto antes, aquele papel, embora eu falei pra vocês aqui que no começo que eu tinha esse contato muito, muito forte com anjos desde criança, mas eu gostava muito do anjo Gabriel, tanto que eu tenho um anjo Gabriel, e o São Miguel Arcanjo não era um que eu ficava muito ali, sabe, de olho, olhando, e muda muito, né, tem um São Miguel Arcanjo que você tem, às vezes, que é diferente quando você vai no catolicismo e tá lá, ou quando você vai numa casa esotérica e tem um anjo lá, é diferente, as imagens são um pouco diferentes, mas quando eu vi aquele papelzinho na mão dela, era muito igual mesmo, assim, e ele era surreal de lindo, ele era muito lindo mesmo. E assim, um pouco sério. Nada, assim, nada de, ai meu Deus, não, muito sério. Ele veio de fato para aquilo. Tanto que ele veio para aquilo, assim, ele não falou o nome dele, disse que eu iria saber. E ele só falou, pronto, agora sim, o seu ventre está pronto para receber uma criança. Então, assim, a gente não pode perder essa fé, sabe, que nos move, essa fé que a gente acredita. Se o outro não... Gente, acredita, sabe? Põe todas assim, ó, dobra seu joelho, fala com Deus, sabe? Vai lá. Tem gente que fala pra mim assim, já que eu vou no monte, que quando eu vou no monte eu oro, eu vejo Deus. Tem gente que fala pra mim que tá dentro do quarto e consegue se conectar com Deus. Gente, fale, sabe? As experiências, tem muita gente que eu conheço que tem experiências, assim, espirituais maravilhosas. Então isso prova que a gente não tá sozinho. Que você não tá sozinho. Que não importa. Eu conheço pessoas que trabalham em hospitais também, que já tiveram experiências espirituais, assim, maravilhosas, sabe? Durante cirurgia, dentro do hospital, em igrejas, em outros lugares. Então, assim, a gente tem que acreditar que nós somos amparados o tempo todo. E eu sou muito grata a Jesus por ele permitir que eu tivesse vivido essas coisas na minha vida e poder estar aqui contando, dividindo com vocês. Então essa experiência que eu tive com ele, com esse anjo, foi maravilhosa. Foi maravilhosa mesmo, assim. Conto pra todo mundo que eu tenho a oportunidade de falar. Eu sempre falo dessa situação que eu vi, eu participei de tudo aquilo e fui permitida lembrar também de toda a situação. Tenho certeza que aquilo não foi um mero sonho, aquilo foi um contato espiritual. Então eu agradeço muito a Deus mesmo por esse momento. E eu espero que você também possa ter esse encontro com Jesus, com quem Ele permitir que você encontre, para que a sua vida seja renovada, para que a sua fé seja acendida, assim, sabe? Para que aquilo possa ferver dentro de você. E você acreditar que Deus tá ali, ó, do seu lado, segurando sua mão. Sabe? Quando um dia eu lembro de eu saindo do hospital, falei para Deus assim, falei, Senhor, eu sou até injusta de ficar implorando, sabe? Assim, pro Senhor. Eu sei que eu tô sendo chata, porque era uma coisa assim que eu era até chata, entendeu? Então, tipo, aprendi muito, assim, muita coisa depois desse tempo. Mas eu aprendi muito, assim, que Deus não desampara a gente. Que Ele escuta tudo que a gente fala.
que Ele tá a todo momento do nosso lado, que Ele tá prestando atenção em tudo. Então, se você acha, você que tá em casa hoje, acabou de fazer sua oração, ou que tá começando a fazer sua oração, acredite, porque você não tá sozinho. Existe algo muito maior acima da gente que nos amparam em todos os momentos, em tudo que a gente precisa. Aquela frase que tudo posso naquele que me fortalece, ela é muito verdadeira. Então você pode tudo naquele que te fortalece. Então acredite em Deus, confia e coloca Jesus no centro da sua vida. Que Ele seja o centro da sua vida, do seu caminho, de tudo que você fizer. Tá bom? Acredite. E hoje eu encerro o programa agradecendo a São Miguel Arcanjo e todos os arcanjos e todos os anjos da guarda e todos os nossos anjos que sempre nos acompanham. Esse programa é dedicado hoje a eles. E ao meu anjo que tá sempre perto, sempre me aguentando. Eu falo pra ele assim, só você pra me aguentar, porque não é fácil, né? Nossa vida é corrida e a gente tem que pedir socorro pra ele. Conversa com seu anjo da guarda. É muito importante isso. Conversa com ele, tenha certeza que ele já tá aí, ó, do seu ladinho, ouvindo você. E o que você mentalizar e falar, olha, eu preciso que você me dê sabedoria, me ajude, me coloque uma luz aqui nessa situação. Você não tá sozinho. Às vezes a gente entra num caminho da escuridão porque a gente esquece que nós temos uma luz o tempo todo do nosso lado. Só que a gente vai lá e apaga essa luz. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima. E que Jesus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.